Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, caras amigas e caros amigos que nos acompanham através da rede de comunicação pela internet, nossos votos cordiais de muita paz. No século XVII, Lord Bacon apresentou a seguinte declaração: uma filosofia superficial conduz a mente humana ao materialismo. Uma filosofia profunda leva o pensamento humano à verdadeira religião. No fim do século XIX, começo do século XX, quando o materialismo se encontrava no seu verdadeiro apogeu, na Academia Francesa de Letras, o imortal Francis Chalmers falou aos seus amigos: ciência e razão, eis os meus deuses. Mas imediatamente ele foi contestado por Charles Lacour, substituto de Berthelot naquela mesma academia. Eu não conheço um só exemplo de que a ciência jamais haja conseguido enxugar as lágrimas que nascem no coração. O debate é longo. Ele teve as suas raízes no século XVII, especialmente quando o sacerdote francês Pierre Gassendi, discípulo de Leucipo e de Demócrito, restabeleceu a doutrina do atomismo. Embora fosse religioso, Pierre Gassendi mantinha muitas dúvidas em torno da imortalidade da alma. Naquele século XVII, a teologia havia estabelecido a fé sem a razão. Mas a ciência, que se iniciara através do empirismo, com John Locke, na Inglaterra, estava disposta a desbancar as velhas tradições bíblicas e as afirmações teológicas. Locke, a quem se deve o empirismo inglês, proclamava que além da matéria não existe nada. E logo depois, Thomas Hobbes iria declarar que ele somente podia conceber que existia aquilo que tocava, aquilo que via, que possuía as três dimensões da matéria definida: espessura, largura e altura. E então os debates fizeram-se acirrados, porque desde a última década do século XV, com a descoberta da América, os horizontes do pensamento na Terra ampliaram-se. E logo depois, com a descoberta do Brasil e a constatação de que havia vida humana, embora no estágio de selvageria, obrigou os teólogos a fazer uma revisão em torno dos seus postulados. Mas o século XVI é rico pelas afirmações extraordinárias de Nicolau Copérnico, que tem a coragem de discrepar de Ptolomeu a respeito do sistema geocêntrico e estabelecer, mesmo como sendo uma hipótese algo absurda, conceito de que ele se utilizou para poder fugir ao Tribunal do Santo Ofício, de que se poderia imaginar o contrário. Ao invés de ser o Sol que girava em torno da Terra, tudo indicava que a Terra era móvel, o Sol era fixo. E não apenas a Terra girava
em sua órbita, mas também Saturno, Plutão e outros planetas, porque as observações empíricas com o telescópio doméstico demonstravam que nunca estamos no espaço no mesmo lugar. Perseguindo tenazmente e sofrendo os horrores dessa perseguição, Nicolau Copérnico teve o desgosto de ver a sua própria genitora acusada de bruxa e levada ao Tribunal do Santo Ofício, por pouco não sendo queimada viva. Mas as experiências do sistema heliocêntrico irão ser confirmadas por Galileu Galilei, que, se utilizando de um telescópio por ele mesmo fabricado em casa, observava que não existe nada parado no universo. O universo é feito de movimento, de vibração. E então, levado ao Tribunal do Santo Ofício aos 80 anos, porque estava desmentindo Ptolomeu, desmentindo a Bíblia, ele teria sido obrigado a confessar que o universo era móvel e que a Terra era o centro do universo. Condenado à prisão domiciliar, como hoje está em moda no Brasil, ele teve então a coragem de dizer: hiper se mova. Apesar de tudo, ela se move. As experiências de Nicolau Copérnico seriam confirmadas mais tarde pelo grande alemão Johann Kepler, que teria a extraordinária lucidez de apresentar as 3 leis mecânicas do universo. E de imediato, Blaise Pascal, que era um misto de gênio, católico, fervoroso, místico, mas ao mesmo tempo pai da moderna matemática, chegara à conclusão, em um dos seus pensamentos, que a humanidade encontrava-se numa verdadeira encruzilhada. De um lado estavam a lógica, a razão, as matemáticas, que desmentiam algumas tradições arquetípicas das doutrinas do passado. Mas do outro lado estava o espírito de gentileza, o sentimento de amor, e era necessário que essas duas vertentes unissem para que a criatura humana pudesse possuir a paz no seu coração. Porque se isso não acontecesse, profetizou com segurança, a sociedade do futuro devoraria a sua própria contribuição internacional. As nações entre devoraciam. E a visão apresentada por este homem notável, que foi gênio precoce aos 4 anos de idade, interpretando no seu quarto, sem livro nem mestre, até a 34ª proposição de Euclides, o que os matemáticos de todos os séculos anteriores não haviam conseguido, deixando antever-se que ele seria a reencarnação do próprio Euclides. Mas o materialismo dialético, o materialismo agora que começa com as suas raízes no empirismo, passará ao século XVIII com o iluminismo francês. É necessário que a sociedade desperte para uma visão otimista, e foi cavado desde aquele século XVII o abismo entre a investigação científica e a tradição religiosa. O atomismo grego volta às salas universitárias, e com o advento do iluminismo francês, Voltaire, Condorcet, Montesquieu, Diderot, Jean-Jacques Rousseau alargam os horizontes do pensamento, nasce a enciclopédia, e a liberdade de consciência passa a dominar os grandes pensadores. Voltaire proclamará: eu não creio no Deus que os homens fizeram. E no momento do seu discurso, por volta de 1792,
na loja maçônica Nove Irmãs em Paris, ele declara: mas eu creio no Deus que fez os homens. Nesse mesmo período, a Revolução Francesa atravessava os tremendos dias do terror, e na Catedral de Notre-Dame, Pierre Gaspard Chaumette, zombando da tradição gótica da Igreja Faustosa, declarava a uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas: razão, eis o meu Deus, o que deverá governar os destinos da França. Abaixo os padres, abaixo a religião. A França que se libertou dos Bourbons não tem necessidade de Deus para pensar. E naquele mesmo momento, da intimidade da sacristia, sai um simulacro de procissão, carregando sobre os ombros a jovem bailarina Candeio, do Teatro da Ópera, vestida como a deusa razão, e logo todas as denominações de ruas, avenida, boulevard, de toda a França, são substituídos, porque se retiram os nomes religiosos para poder se criar os neologismos da Revolução de 89. Mas é também nesse momento, 1792, que são concebidos os direitos do homem, os direitos da mulher. A notável girondina Madame Roland é levada ao cadafalso. Diante da guilhotina, essa mulher extraordinária contempla a massa ululante que ali defronte da catedral aguarda a sua morte aos gritos de desespero e proclama: ó liberdade, quantos crimes se cometem em teu nome até hoje. Então, o pensamento do materialismo será aureolado imediatamente pela filosofia positivista, apresentada por Augusto Comte, demonstrando a desnecessidade de um conceito religioso. A humanidade necessita de uma religião, sim, mas uma religião humanista, uma religião que não condene, uma religião que propicie à criatura humana direito à vida, à liberdade de pensamento. E ele próprio, Augusto Comte, apaixonado por Clotilde Devaux, a sua inesquecível noiva que morre, torna-se místico e coloca nas suas aulas a cadeira de braços onde sentava a sua diva e exige dos seus alunos que cantem mantras, repitam palavras cabalísticas, enquanto ele proclama a doutrina do positivismo que irá adornar o pavilhão nacional brasileiro depois da proclamação da República, com 3 palavras positivistas: ordem e progresso. O materialismo toma conta da Europa e é natural que um grande pensador de nome Brousseau proclame alto: dei-me uma religião científica que possa provar os seus postulados diante dos laboratórios que examinam a vida. E o silêncio das religiões era fúnebre. Mas nesse momento, levanta-se a voz amargurada de Schopenhauer, aquele filósofo pessimista que nos ofereceu as dores do mundo e que recomenda o suicídio como solução para os problemas. O mesmo que mais tarde Goethe apresentaria na sua obra de maior beleza a história de um jovem que opta pelo suicídio diante da recusa da mulher amada. E a obra de Goethe tem uma influência cultural tão grande na Europa, levando a juventude ao suicídio, que ela é proibida em vários países e é igualmente proibida de ser publicada, inclusive na Alemanha. Até que se levantam as proibições e o pensamento de Goethe, ao nos apresentar a obra grandiosa de Mefistófeles, fala da realidade do ser humano, das suas máscaras,
dos seus conflitos, das necessidades que ele tem de libertar-se das castrações que vieram das religiões passadas. O pensamento de Schopenhauer ainda está no ar quando Friedrich Nietzsche propõe o seu Assim Falava Zaratustra e proclama a necessidade de negar-se Deus no seu transtorno de natureza psicopatológica, portador de depressão profunda e irreversível, já que desencarna em delírios de esquizofrenia. A obra de Friedrich Nietzsche está exarada em um sermão que o louco profere em plena praça: acabamos de matar Deus, a nossa cultura não tem necessidade de Deus. Para que Deus? E o pensamento nietzscheano irá atravessar a Europa para influenciar Heidegger, que será um dos possíveis sonhadores e programadores do nazismo, desse sentimento terrível de devastação, dessas doutrinas arbitrárias que governaram a Terra na primeira metade do século XX. E o materialismo, no dia 31 de março de 1848, em Londres, pela voz de Karl Marx, quando vai apresentar a sua obra O Capital, atinge a culminância, quando ele proclama que não há necessidade de religião. A religião é o ópio para as massas. No meio de todo este bártaro, aparecem também os pais da fisiologia humana, Cuvier, Flourens, que fazem um desafio aos religiosos: aonde está a alma? Nós temos dissecado milhares de cadáveres e nunca encontramos a alma. Talvez, se eles tivessem escutado o discurso de Antônio Vieira para o imperador na Semana Santa, eles perceberiam que no cadáver não estaria alma, porque o grande orador sacro diria: quereis ver o que é uma alma? Olhai um corpo do qual ela acaba de sair. O estado de cadaverização nada mais era do que o estado no qual a alma havia abandonado o vasilhame carnal. Mas logo depois, e de imediato, outros estudiosos da cultura europeia, como os grandes químicos alemães Moleschott, Büchner e Carlos Vogt, proclamam que a alma é uma sudorese cerebral. Da mesma forma que os rins secretam a urina e o fígado, a bilis, o cérebro secreta a alma. Quando ocorre a anóxia, a morte cerebral, e é por extensão a morte de todo o corpo do nosso aparelho cerebral, a vida desarticula-se e o indivíduo volta ao caos do princípio. E o materialismo fanacé, com a sua tradição histórica, a tradição mecanicista, a exposição dialética, e o século XIX estruja de proposições nihilistas, de liberdade do pensamento para negar, para zombar Deus. Mas nesse bártaro, por volta de 1862, no dia 22 de fevereiro, no Collège de France, em Paris, Ernesto Renan, convidado a dar a aula inaugural da maior academia do pensamento na França, diz no seu discurso: Jesus é um homem incomparável. Ele foi tão grande que dividiu a história da humanidade. Ernesto Renan era livre pensador, havia adotado o comportamento materialista, e ao enunciar essa frase, ele naturalmente delineou a tragédia dos seus dias futuros, porque o imperador Napoleão III, que lhe houvera concedido a oportunidade de lecionar grego e hebraico na Universidade de la Sorbonne, instigado pelo clero francês, demitiu
Mas ele então escreveu a vida de Jesus, que Allan Kardec terá a oportunidade de referir-se mais de uma vez na Revue Espírita, dizendo da grandeza da obra de Monsieur Renan, que apesar de ter ideias muito especiais, dizia que Jesus foi o maior vulto da humanidade. Foi este homem extraordinário que pôde trazer esperança, consolação, e numa obra em 3 tomos, ele narra aquele Jesus que não é o mesmo da teologia, aquele Jesus que amava as multidões, que dialogava com as meretrizes, com as pessoas de má vida, que optava pelas tabernas, pelo lupanar, pela miséria dos amiraetes, o populacho, para falar a respeito das dúlcidas vibrações do amor, e a demonstrar que somente o amor possuía a força grandiosa para libertar o indivíduo das suas heranças atávicas, das suas paixões antropológicas, da sua sombra, das suas más inclinações. Sucede que, concomitantemente, neste período, no mesmo dia em que Karl Marx proclama a morte da religião, dizendo que ela é o ópio das massas, do outro lado do Atlântico, no lugarejo de Hydesville, no condado de Rochester, no estado de New York, as irmãs Fox dialogam com o espírito de Charles B. Rosman, que volta da imortalidade da alma para, naquele cottage, naquela casa de madeira do lugarejo, onde era considerada mal-assombrada, através de raps, entrar em contato com a criatura humana, como sempre ocorreu nas páginas da história, desde os seus primórdios. Os paleontólogos modernos, estudando as doutrinas fósseis e realizando as pesquisas, são quase unânimes em afirmar que o homem primitivo, sedento de dominação e de caça, quando surgem as suas primeiras emoções, a crença na imortalidade é o arquétipo inicial, ancestral, que fala da vida indestrutível desde o momento em que é concebido. Mas foi aquele momento de Hydesville que vem confirmar a historicidade de Jesus, ao proclamar a imortalidade da alma, a sobrevivência à disjunção molecular, quando então os fenômenos passam para a Europa, e no inolvidável dia 18 de abril de 1857, um sábado, entre 10 e 11 horas da manhã, na Galeria d'Orléans, em Palais Royal, no lugar mais culto da Europa, aparece Le Livre des Esprits e começa a era da imortalidade da alma. Nasce o Espiritismo, que para ser diferenciado do ancestral espiritualismo, o emérito professor Hippolyte Léon Denis Arrivaio, sob o pseudônimo de Allan Kardec, terá a ocasião de dizer que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem com o mundo corporal. Chegava então a religião científica para atender a Bruxelles. Chegava o momento de uma ciência religiosa com uma filosofia otimista para poder atender às necessidades filosóficas de Ernesto Renan e da humanidade. As experiências do Espiritismo prosseguem e a partir de 1872, com as investigações realizadas em Londres por Sir William Crookes, esses fenômenos notáveis poderão ser constatados em laboratório através das materializações indiscutíveis da pequenina criatura do além-túmulo, Kate King, que se permite fotografar, que se permite produzir os mais variados fenômenos diante dos homens mais notáveis da física inglesa, que acabaram de detectar a matéria radiante
e que irá abrir as portas mais tarde para outros investigadores, como o descobridor dos raios-x, das 4 leis que regem o universo. Mais tarde, Madame Curie, Albert Einstein. É William Crookes quem declarará, na noite de 31 de maio de 1872, à Sociedade Dialética de Londres: vós me pedistes para que examinasse se esses fenômenos, os fenômenos da metapsíquica, da mediunidade, se esses fenômenos são possíveis. E eu vos desejo dizer que eles não são possíveis, eles são reais. E logo depois teremos a oportunidade de ouvir a palavra extraordinária do pai da antropologia criminalista, Cesare Lombroso, que declarará: eu fico a pensar no ridículo que os espíritas sofrem, quando eu me lembro, palavras textuais, que eu e os meus amigos científicos ridicularizávamos os espíritas, coro de vergonha, porque agora eu também sou espiritista. Creio na imortalidade da alma, e Cromwell Varley, o homem que coloca a comunicação transcontinental, que coloca os cabos submarinos para a telefonia e para a telegrafia internacionais, tem a oportunidade de declarar: eu era um materialista tão convicto e tão completo que na minha existência não havia lugar para uma presença espiritual, mas os fatos são imperiosos. Os fatos provaram: sou espírita, porque diante de fatos não existem argumentações. E na mesma época, Alfred Russel Wallace, o grande amigo de Charles Darwin, que também havia viajado pela antropologia e chegara às mesmas conclusões, não do criacionismo, mas das bases do transformismo e do evolucionismo darwiniano, ele irá proclamar: a vergonha, o ridículo que os espíritas sofrem, somente parte daqueles que não se deram ao trabalho de estudar a doutrina espírita. Eu não conheço um só exemplo de alguém que, havendo estudado o espiritismo com seriedade, não se haja rendido à sua evidência. Alguns cientistas estavam abandonando a tradição materialista e lançando uma ponte entre o materialismo e a religião. Pioneiro disso foi o egrégio codificador Allan Kardec, ao apresentar em O Evangelho segundo o Espiritismo exatamente a união da ciência com a religião para formar um todo. E esse todo extraordinário irá crescendo ao dealbar do século XX, quando interrogado, o extraordinário pai da física contemporânea dirá, perguntado se ele acreditava em Deus, Albert Einstein responde de uma forma um tanto complexa, numa incógnita: eu sei. Ele ia além do verbo acreditar, porque aquele que acredita hoje deixa de acreditar amanhã, e aquele que hoje não acredita repentinamente passa a acreditar. Mas ele sabia, saber é conhecer, é identificar, encontrar as causas, receber as respostas. É muito mais importante do que crer. Crer é uma moldura, e mudamos de moldura a cada momento. Mas saber é a tela, é a realidade, onde está escrita a origem da vida e os seus notáveis contributos. De imediato, o século XX enriquece-se, porque homens notáveis, como o astrofísico inglês Firth, no ano de 1966, declara: eu encontrei o Espírito. O Espírito, para mim, é semelhante à eletricidade e ao magnetismo. Colocou reticências
que pensa. Eu acho que o espírito é constituído de partículas e me utilizo da palavra mind, mente, para dizer que o espírito é constituído de mindoms, de partículas de mente. É fascinante a definição do Dr. Firsoff, porque Allan Kardec, ao interrogar as entidades venerandas o que é o espírito, eles responderam o princípio inteligente do universo. Então no universo existem 3 princípios: Deus, Espírito e matéria. O Espírito é, portanto, esses elementos constitutivos da mente divina, que se embosca na matéria para poder desenvolver-se e atingir o estado de plenitude, o estado identificado por Carl Gustav Jung como de individuação, esse estado de luminosidade que deve tipificar toda a criatura humana. Mas logo depois, um outro notável físico quântico, ou melhor dizendo, astrofísico, Sir James Jeans, terá a oportunidade de afirmar que antes os cientistas pensavam que o universo era uma máquina. No entanto, agora eles tinham certeza de que o universo não era uma máquina, era um pensamento que se expande, um pensamento que se contrai em uma grande unidade, merecendo considerar-se que qualquer movimento, qualquer emissão de onda atinge todo o universo. Se, por exemplo, uma pluma se levanta suavemente às margens de uma praia no Oceano Pacífico, ela vai influenciar toda a galáxia. Colocando isso em termos de atualidade, o nosso pensamento neste momento pessimista, cheio de interrogações atormentadas, com todas as expressões do desencanto, da amargura, que onda não propicia na galáxia, no cosmo, naturalmente gerando esse estado mórbido de inquietação que assalta a criatura individualmente e coletivamente o planeta, que nos serve de colo de mãe para o processo da evolução. Mas os cientistas continuaram a voltar, e o Dr. Paul Pichot, neuroimunologista da Universidade de Harvard, depois de haver experimentado um grande câncer de medula, terá a ocasião de proclamar a glória de Deus, o poder do pensamento como manifestação da divindade, que se nós direcionarmos o nosso pensamento com segurança, poderemos obter tudo, conforme disse Jesus: tudo que pedirdes ao Pai, orando, Ele vos atenderá. E poderia ter acrescentado: não conforme o desejeis, mas consoante o que é de melhor para vós. Porque aquilo que nos parece de relevante importância hoje, mais tarde, traz uma significação trágica e muitas vezes tormentosa. Eu me lembro, quando eu era jovem, em mim é assim, quando eu era jovem, sempre quando eu era jovem, as moças casadoiras me pediam: Divaldo, ore para eu me casar. Porque casar naquela época, há um pouco mais de 30 anos, era uma meta profissional. A mulher se casava, estava amparada. O marido que trabalhasse, com algumas exceções, quando o homem se casava com a professora, ele perdia a identidade. Era o marido da professora, porque ela trabalhava e ele tomava conta da casa. E eu então orava para as minhas amigas se casarem, e dava certo. Eu orei tanto para que elas se casassem, que me esqueci de orar por mim e não me casei até hoje, o que não deixou de ser algo preocupante. Mas então era a tônica. Hoje as minhas amigas me seguram as mãos nervosamente: Divaldo, ore para eu me divorciar. Então eu oro para se divorciar. E outras: ore para eu encontrar a minha alma gêmea, porque eu estou à busca do homem ideal
Você conhece o homem ideal, Divaldo? Perguntam-me todo dia. Eu digo, conheço. Aonde ele está? Procurando a mulher ideal. Porque cada um está procurando o outro, aquele que é a projeção da sua imagem. Então, tudo aquilo que nós deveríamos pedir a Deus deve ter o apoio da consciência dignificada, não das paixões. Conseguir a loteria. Ontem mesmo foi um dia terrível, porque ia ter um sorteio. Não sei se ninguém ganhou, tomara que não haja ganhado, porque é um tormento. A pessoa muda de patamar e enlouquece. Mas ganhar a loteria para quê? Para ficar atormentado, para ter uma conta bancária das mais expressivas, perder todos os amigos, destruir a família, por causa do ter, não estando em condições de ser. Mais importante do que ter é ser, saber administrar a vida nas suas expressões mais variadas. Então, outros cientistas fizeram a volta para poder encontrar a realidade de Deus e apresentarem a ponte. Entre outros, o Dr. Eben Alexander III, o mais notável cientista na área das neurociências da Universidade de Harvard. Ele foi vítima de uma enfermidade perversa, de uma infecção cerebral cruel. E é uma infecção raríssima, que ataca uma pessoa em 1 milhão. E foi atacado dos pais modernos da neurociência. Esse neurocirurgião notável, que foi condenado à morte, porque logo houve a morte cerebral e a ameaça da morte do tronco encefálico. Durante 7 dias e 7 noites nos aparelhos, ele apresentava a morte cerebral total. Quando então os médicos resolveram por desligar os aparelhos, a família, que era muito cristã, orando, reunindo os amigos para orarem, pediu prazo de 24 horas. E ao dia seguinte, ao amanhecer, o Dr. Eben Alexander III despertou absolutamente lúcido, sem qualquer sequela daquele estado de ausência de oxigenação cerebral, exceto através dos aparelhos. E começou a dizer que ele estivera no céu, o que causou um grande espanto. Os colegas sorriram. Ele disse, não me venham dizer que é efeito da medicação, porque eu sou a maior autoridade desta universidade, Harvard, nessa área. E enquanto vocês conversavam, eu me sentia fora do corpo e via-os. Discordavam do diagnóstico de meningite. Em verdade, foi um tipo de meningite específica. E enquanto se discutia e minha família orava, eu então fui arrebatado e estive no céu. Ele escreverá logo depois o livro Uma Prova do Céu. E mais recentemente, porque tudo isso foi no ano passado, escreveu um segundo livro, O Mapa do Céu. Dá-nos a sensação, porque a verdade universal, de que ele teria lido a obra Nosso Lar, porque ele conta o Parque das Águas com outras palavras, as aves que ele teve a ocasião de ver numa plumagem que não existe na terra, o encanto das flores, como outros haviam dito. Ele percebeu que o som tem imagem. À medida em que ele escutava as vozes, formavam imagens, e é que as imagens têm som. Locomovia-se com a velocidade do pensamento e dizia, a alma é imortal, a vida prossegue, ela é indestrutível desde o momento quando elaborada. No dia 26 de junho do ano 2000, na Casa Branca, como já narramos aqui outra vez, é apresentado pelo Dr. Francis Collins o primeiro rascunho do projeto. Esse projeto extraordinário do estudo da criatura humana, esse estudo profundo da decodificação do genoma humano. E o presidente Clinton, com um telefone ligado diretamente ao primeiro-ministro da Inglaterra, com as redes de televisão no Salão Azul da Casa Branca,
diz especialmente esta frase do seu discurso: agora nós sabemos como Deus criou a vida. E o Dr. Collins irá afirmar que essa frase foi ele, geneticista, quem colocou no discurso do presidente, porque materialista que era, ele descobriu que no universo existe uma força, a qual ele dá o nome de força moral. É que vale dizer que além da eletricidade, da gravidade, além da força quântica forte, da força quântica fraca, existe também uma ordem moral que Allan Kardec exara com beleza e propriedade na terceira parte do Livro dos Espíritos, quando estuda as leis morais que se iniciam na grande e notável lei natural, que é a lei de amor, da qual se derivam as 10 leis morais que a ciência espírita transforma no seu código de ética, baseado no pensamento de Jesus, para apresentar a religião dos espíritos, a religião espírita, profundamente filosófica e científica. Então, Dr. Alexander III vem nos oferecer uma contribuição ímpar, valiosa, das mais extraordinárias. E ao lado de Francis Collins, que renega o materialismo por falta de base, por falta da matéria, irá dizer-nos que para onde nós olhamos a esta força cósmica gravitacional, no ano de 1995, na Universidade de San Diego, na Califórnia, um notável neurocientista, o Dr. Michael Persinger, está realizando tomografias computadorizadas com emissão de pósitrons. Ele está estudando a convulsão epiléptica e desfilam no seu consultório, ele é canadense, portadores de epilepsia. E quando ele está examinando determinados casos, e mais tarde pacientes lúcidos, jovens saudáveis, ele percebe nessa tomografia computadorizada algo estranho no cérebro. Ali, apresentado no esquema, aparece uma peregrina luz na parte superior do cérebro. Ele, surpreso, realiza mais testes, mais experiências, e o foco luminoso varia de indivíduo para indivíduo, do indivíduo epiléptico, do indivíduo portador de um transtorno neurótico, do indivíduo saudável. E é surpreso, sem saber de que se trata, porque não é o resultado da emissão de pósitron, é a fotografia de algo que o cérebro produz, essa luminosidade. O Dr. Michael Persinger convida o neurocientista, o Dr. Ramachandran, Vilayanur Ramachandran, o eminente cientista indiano-americano. Ao ver essa luminosidade, ele faz uma exclamação: "Oh my God!" E então nota algo curioso. Ao fazer esta exclamação, aquela luminosidade aumenta, e ele, o observador, fala agora em indiano: "Oh Rama, oh Brahma." E cada vez que ele pronuncia o nome de Deus, e entre os indianos Deus tem 1000 denominações, a luminosidade amplia. Mas quando ele fala o substantivo comum, Divaldo, José, mesa, a luminosidade permanece no seu lugar. Ele fica surpreso e diz que nós temos uma soberana luz em nosso cérebro. Nós temos fisicamente a presença de Deus em nosso cérebro. Então, de imediato, uma psicóloga americana, hoje cidadã britânica, que leciona na Universidade de Oxford, a doutora Dana Zohar, que se encontra no período, como descreve ela mesma, de depressão profunda, desejando libertar-se dessa depressão. Ela que havia escrito um livro best-seller chamado O Homem Quântico, e foi convidada para escrever um outro livro de ciência, mas com caráter popular,
faz um quadro depressivo e transfere-se para a Califórnia. Vai estudar esse ponto de Deus que nós temos no cérebro e fica fascinada ao perceber que esse ponto de Deus realmente é algo transcendental e penetra nesse mundo complexo que é o cérebro, penetra nesses 100 bilhões de neurônios cerebrais, e então estabelece que há algo de transcendente dentro da criatura humana e escreve um livro monumental, Inteligência Espiritual. Nós temos a inteligência intelectiva, o QI, nós temos a inteligência emocional, mas ela agora descobre que nós temos também a inteligência espiritual, porque nós somos seres criados por Deus, não trazemos uma partícula de Deus, trazemos Deus em nós e crescemos na direção do infinito. Então os cientistas estão cada vez aproximando-se mais da doutrina religiosa e aceitando os postulados notáveis da imortalidade da alma, da reencarnação. O grande psiquiatra indiano-americano, o Dr. Amit Goswami, não treme ao dizer que a reencarnação não é uma crença, é um fato de laboratório. A reencarnação é uma realidade comprovada nas experiências da Virgínia, onde existem 2.000 casos de comprovação da reencarnação e mais de 10.000 casos de estudos de crianças que se recordavam de ontem, graças às experiências iniciadas pelo Dr. Banerjee e mais tarde transferidas para os Estados Unidos e sediadas na Universidade da Virgínia. Veio ocorrendo naturalmente a grande união entre ciência e religião. E a doutrina espírita ressalta, grandiosa, abandona o velho poço no qual foi atirada, para poder demonstrar que a nossa vida tem um sentido psicológico. O extraordinário psiquiatra austríaco Viktor Frankl dizia que é necessário darmos o sentido à nossa vida, um objetivo, porque uma vida sem sentido, uma vida sem objetivo, é uma vida morta. Eis a razão dos eventos de vida que colocaram na Terra, segundo a Organização Mundial de Saúde, na atualidade, aproximadamente 400 milhões de depressivos. Neste maravilhoso auditório, em que a depressão, por certo, não campeia, podemos colocar com muita tranquilidade 5% de depressivos, alguns dos quais crônicos, porque perderam o endereço de si mesmo, perderam o endereço de Deus, como proclamou o cientista do século XIX, cientista e filósofo, dizendo que a criatura do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. E na atualidade, onde está o nosso endereço? Nos dias festivos de Momo, nas ilusões do orgasmo sexual de apenas 14, 16 segundos, na busca do ter, nesse tormento da avareza, nossa vida tem um sentido mais profundo, amar. Esse sentido profundo do amor é a busca da transformação moral para melhor, é a viagem para dentro, porque todos viajamos para fora com a maior facilidade. Qualquer veículo leva-nos de um para o outro lugar, mas a viagem para dentro é uma viagem silenciosa, profunda, em que vamos buscando o self, o ser que somos, apesar da máscara do ego, do ser que aparentamos. E a doutrina espírita vem na sua condição socio-psicológica convidar-nos para encontrarmos o sentido para a nossa vida. Narra Viktor Frankl, numa das obras maiores best-sellers do século passado, quando ele escreve a respeito do sentido da vida, que estando no campo de concentração de Auschwitz, onde praticamente quase ninguém sobreviveu,
saindo de lá depois que o campo tombou nas mãos dos russos, ele conta que havia chegado uma notícia de que um grupo ia ser transferido para um outro campo, menos severo, menos destrutivo, um campo em que o trabalho não era tão forçado. E ele foi sorteado. Alegre, ele agora esperava sobreviver para denunciar as atrocidades do campo de concentração, para penetrar no âmago da criatura como psiquiatra que era. Ele então vai entrando no trem, quando um homem de idade puxa-o pelo braço e diz-lhe: dê-me o seu lugar no trem. E ele redargui: mas como? Dar-me o meu lugar é dar a minha vida. Você é jovem. Ele deveria estar com pouco menos de 40 anos. Você é jovem, você tem tudo para viver. Eu sou um operário polonês, toda a minha família foi destroçada. A de Viktor Frankl também. Todos eles morreram, mas eu espero voltar a Varsóvia. É o sonho da minha velhice, voltar a Varsóvia, rever a minha pátria, morrer no meio dos meus ancestrais. Dê-me o seu lugar no trem. E Viktor Frankl, que não era cristão, era judeu, para e lembra-se de uma frase de Jesus: e aquele que der a sua vida por outrem, terá ganho, e aquele que a tomar, terá perdido. Então ele vê que é o seu momento único de salvação, mas o olhar daquele homem é tão profundo e dolorido que ele lhe dá o lugar no trem. O homem entra e dá-lhe um adeus por detrás da vidraça suja, e o trem parte com aqueles homens eufóricos. Porém, ao cair da tarde, chega a notícia de que o trem foi direto para uma câmara de gás, e todos aqueles que ali estavam morreram imediatamente, menos ele, porque a sua vida tinha um sentido. Ele estava dando a sua vida, a outra vida, porque ele desejava voltar ao mundo e escrever sobre os tormentos da criatura humana. E se torna o pai de uma doutrina chamada logoterapia, a doutrina do sentido. Qual é o sentido da sua vida? Está na hora de nós pararmos e nos perguntarmos a nós mesmos, não aos médiuns, não aos evangelizadores que não sabem. A nossa vida está escrita em nosso perispírito. Ela está escrita naquilo que de nós fizemos. É necessário aprendermos a fazer silêncio, como escreveu Guilherme de Almeida, o poeta paulistano. Fazer silêncio para ouvir as estrelas, fazer silêncio para captar as vozes do além-túmulo, fazer silêncio para poder ouvir a melodia incessante da imortalidade. Então é necessário viajarmos para dentro e perguntarmos: qual é o sentido da minha vida? Qual é o objetivo existencial? Eu não devo ser um peso morto no organismo da sociedade. Eu devo ser alguém útil. Devo deixar na minha passagem algumas marcas. Oportunamente a benfeitora Joana de Ângeles me disse: meu filho, passa pela terra, deixando pegadas luminosas, para que aqueles que venham depois de ti, observando os sinais no chão, possam dizer: por aqui passou um anjo, porque deixou setas apontando o porto de segurança. É claro que eu não consegui, mas pelo menos deixar pegadas, as pegadas na areia da velha tradição. Quando Cristo carrega aquela alma que reclama e ficam somente as suas pegadas apontando o rumo, nós deveremos deixar uma marca pelo nosso caminho, em nosso lar, através da paciência, não da conivência, da resignação, não do medo, através do sentimento de que a existência humana, por mais larga, é sempre muito curta depois que passa. Ainda há pouco, alguém me dizia: Divaldo, eu o conheço há 60 anos. Eu fiquei pálido de vergonha. Meu Deus, como eu sou velho. Há 60 anos que a pessoa é minha amiga. Mas então eu fiquei confortado, porque ela também é bastante velha. Se é minha amiga há 60 anos, no mínimo ela deve ter 70 e tantos pela frente. Mas como é rápida, olho para trás
e recordo-me da primeira vez que vim a esta cidade faustosa e querida, Curitiba, e os seus arredores, naturalmente. Eu era tão jovem, foi em 1954, vim para conhecer a obra veneranda da Federação Espírita do Paraná, graças ao amigo generoso, de nome José Gonçalves Pereira, que dirigia em São Paulo a casa transitória. Notai, ação, ação, caridade, caridade. E então disse meu amigo: você vai conhecer o senhor João Guignone e o senhor Abíbe Isfer. Naquele tempo o aeroporto de Curitiba era talvez um pouco maior do que este palco, porque o avião era um Douglas que de quando em quando, e as circunstâncias permitiam, pousava. E eu vim rico de sonhos, de experiências. Tinha a Mansão do Caminho fazia 2 anos, vinha conhecer o Laricleia, o Hospital do Bom Retiro, esses heróis da minha imaginação. E o meu amigo Gonçalves Pereira, uma alma de escola, disse: Divaldo, você não terá dificuldade. Eu perguntei: mas como é que eu vou conhecê-los? Disse: muito fácil, seu Guignone é italiano e seu Abíbe é descendente de sírios, de libaneses. Então eles são baixos, usam bigode, isso. E eu fiquei na imaginação: meu Deus, e se todo mundo de Curitiba for baixo e usar bigode? Então estamos no avião, sobrevoamos. Eu nunca tinha visto um pinheiro, essas taças voltadas como mãos para receberem as dádivas de Deus. E do alto do avião, quer dizer, o alto relativo do Douglas, eu via a paisagem paranaense e as lágrimas me aljofraram os olhos. E de repente, a irmã dúvida: e se eles não estiverem no aeroporto? Eu, funcionário público, somente tinha a passagem de vinda, a passagem de volta, porque seria hospedado no abrigo Lins de Vasconcelos, na Alameda Cabral. Então, muito bem, eu digo: alguém há de estar esperando-me. Nesse momento entra pelo corredor do avião um espírito nobre, sorridente, e me diz: Divaldo, fica tranquilo, porque Guignone, era como ele pronunciava, Guignone está lá embaixo, esperando por ti com o velho Abíbe. Eu perguntei: e quem é o senhor? Eu sou Arthur Lins de Vasconcelos, e o Guignone é o meu testamenteiro. Fica tranquilo, Divaldo. Eu me tranquilizei. Quando saltamos, estava o aeroporto superlotado, umas 30 pessoas, que era uma verdadeira multidão, e ninguém para me receber. Então eu vi Dr. Lins caminhar e acercar-se de 2 indivíduos que estavam com sobretudo. Era mês de abril, que frio fazia daquela época. Eu de roupa branca, que baiano, de roupa branca, que era o máximo da moda, já comecei a sentir o frio aí. Então, Dr. Lins se aproximou e apontou. Eu me fui, cheguei aos 2 senhores de relativa estatura, de bigode, e então disse: senhor Guignone. E ele, com a gentileza que ele era peculiar, como fazem todos os italianos: pois não. Eu disse: eu sou Divaldo. E já saltou. Imagina, com aquele trânsito, ele não notou que o avião havia chegado. Eu disse: já saltei, esse senhor. E como me reconheceu? Eu disse: o doutor Lins de Vasconcelos está aqui ao lado, apontando meu senhor. Ele deu-me um abraço paternal e adotou-me como filho. Eu já fui filho público, porque fui filho de Guignone, fui filho de Abíbe, fui filho disso, e continuo filho da divindade. E então ficamos entusiasmados, mas para chegarmos do aeroporto até a cidade, meu Deus, que longo percurso. Fizemos a viagem, e naquela noite estava programada uma conferência por um emérito juiz de direito da cidade de Goiânia, o doutor Hernani Cabral, que mantinha uma coluna na revista O Reformador, decifrando a Paulo. E então, eu de branco vestido, e o vento de abril agradável de Curitiba,
fui à sede histórica, que era para minha visão de uma beleza ímpar. Possuía umas cortinas de veludo grená que desciam. Eu achei tão bonito, mas o frio era mais forte do que a minha dignidade. E como eu não tinha nada para me envolver, fui suavemente, fiquei de pé ao lado de uma cortina. Depois puxei um pouco a cortina, coloquei a cabeça em cima do veludo, dei uma voltinha e ficou aquela coisa tétrica, excêntrica. A mesa foi organizada e o doutor Hernani foi convidado a falar. Mas ele tinha uma problemática cardiológica, sofria de asma, havia estado em Paranaguá e havia subido a serra pela litorina e havia passado muito mal. Naquele momento, então, o doutor Hernani demonstrou que estava impossibilitado de proferir a conferência. Então, o seu Guignoni, muito calmo, perguntou ao presidente da Juventude Espírita, hoje médico ilustre na cidade de Ribeirão Preto, Gaetani, disse assim: o que é que nós faremos agora? Ele disse: tem aí um baiano, dizem que o baiano fala, baiano que não fale não é descendente de italiano, se amarrar a mão está acabado, fica mudo. Então tem aí um baiano, ele diz: o Divaldo? É o Divaldo, e ele fala, dizem que fala, então vamos encher linguiça. A minha primeira palestra em Curitiba foi encher linguiça. Então eu fui chamado. E me procuraram no auditório, naturalmente, até que alguém viu aquela coisa bordada de grená e disse: deve ser ele. Aí é que eu notei que era comigo. Eu disse: meu Deus, eu vou falar aqui no Paraná. Pai nosso que estás nos céus, santificado. E fui andando, as pernas bambas. Nem todo mundo é Alberto Almeida. Então fui tremendo. E cheguei à mesa e o seu Guignoni perguntou: poderia falar o tema do Dr. Hernani, intitulado O Consolador que Jesus prometeu? Eu aí disse por dentro: aleluia, é o meu tema preferido. Aí eu disse assim: mais ou menos. Ele disse: então fale. Eu cheguei assim à tribuna e tive a minha crise, porque graças a Deus eu não sou orador. Eu sofro de epilepsia falante. Quando a coisa me ataca, eu tenho a crise, aí falo, até acabar. Tanto pode o auditório ficar como sair, porque certa feita, na cidade argentina de La Rioja, eu estava falando, e no auge do entusiasmo eu vi que metade do povo saiu correndo. Eu disse: que gente louca. Olhei para a mesa, eles também saíram correndo. Eu disse: meu Deus. Continuei a falar. O povo voltou, a mesa voltou. E quando terminou, eu perguntei ao presidente: mas o que é que houve? Todo mundo saiu. Um terremoto. Houve um terremoto e eu não notei, porque eu estava no meu terremoto. Então, no momento em que eu me aproximei da tribuna, orando, Dr. Lins e Viana de Carvalho colocaram as mãos sobre o meu ombro e disseram: fale, meu filho, fale sobre Jesus. E Viana de Carvalho, esse nobre major do exército, que contribuiu grandemente para a divulgação da doutrina espírita nesse estado, particularmente em Curitiba, contou-me que naquele tempo da intolerância, pregando o espiritismo, o senhor general recebeu uma denúncia do bispo de que aquele militar estava criando vários embaraços. E ele foi chamado para depor. E quando o general olhou para ele com certo escárnio, disse: essa religião, que é uma seita, nem sequer pode ser definida. Ele bateu continência, pediu licença, orador exímio, e além de dar a definição proposta por Allan Kardec, disse: senhor general, o espiritismo é a ciência da filosofia, é a filosofia da religião, é a religião da ciência. E durante 40 minutos
falou sobre a doutrina espírita do ponto de vista filosófico, sociológico, psicológico, científico, com a grande mensagem de amor fraternal. E o seu general levantou-se para dar-lhe um abraço e dizer-lhe: continue em Curitiba, desenvolvendo seu papel. Então, naquela oportunidade inesquecível de um já distante mês de abril, Deus me concedeu a honra de poder trazer, através da minha débil voz, a contribuição em torno do Espiritismo, nesta veneranda Federação Espírita do Estado do Paraná, onde tive a ocasião de conhecer verdadeiros sacerdotes do bem, espíritos de escola, almas anônimas, que trabalhavam no albergue, onde me hospedei, porque havia um apartamento especialmente construído pelo Dr. Lins para os visitantes espíritas que estivessem em trânsito pelo Paraná. E foi ali que eu conheci Dona Mary e quantos outros, os seres venerandos da família Schleder, a vovó Schleder e toda uma elite de trabalhadores do berço, da sopa, do atendimento aos que dormiam na rua e, porque não desejavam tomar banho, fugiam do albergue, muitas vezes levando os agasalhos para as ruas, porque o Espiritismo é essa religião científica, mas é a religião do amor, preconizado por nosso Senhor Jesus Cristo, em que a fraternidade tem regime de urgência. A sua é minha dor. Embora as autoridades hoje recomendem, quando veja um problema, passe de largo. O espírita não pode ser como o fariseu, não pode ser como o doutor da lei, nem como aquele levita, que diante do homem deixado na estrada depois de ser assaltado, foram indiferentes à sua aflição. O espírita é como o samaritano, que mesmo detestado acercou-se do paciente, correndo todo o risco, inclusive de ser rejeitado. Untou-lhe as feridas, deu-lhe um pouco de estímulo de vinho para beber, colocou na sua animalia, levou até uma hospedaria e pediu ao hospedeiro que cuidasse dele, pagou por antecipado a estada do homem aflito e disse: se por acaso ele gastar além daquilo que estou pagando, na minha volta eu pagarei o restante. Essa é a história que Jesus conta ao doutor da lei, quando pergunta quem é o meu próximo. Ele havia inquirido Jesus que é necessário fazer para entrar no reino dos céus, e Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Ele recitou-a de memória, porque quase todos nós conhecemos as leis divinas de memória, não no exercício da caridade e da ação. E então Jesus lhe disse: uma coisa te falta, falta-te o amor ao próximo. E ele, cínico, desejando fugir da realidade, perguntou: quem é o meu próximo? E Jesus conta a parábola do bom samaritano. Ao narrá-la, ao mostrar o seu final feliz, Jesus interroga-o: para ti, quem foi o próximo daquele homem caído na estrada? E ele, sem maior preâmbulos: aquele que para com ele usou de misericórdia. Então, vai tu e faz o mesmo. Nós somos hoje os samaritanos do caminho. Não podemos dispensar a misericórdia, porque a recomendação é amar, mesmo aos inimigos, mesmo aqueles que nos fazem mal. É difícil no contexto moderno, quando nos recomendam: não pare para ajudar ninguém. Por que não? Eu serei a próxima vítima. O que hoje eu estou fazendo não é a ele, é a mim mesmo. O contexto da violência assassinou no Brasil no ano passado 53 mil pessoas, que foram sorteadas pela delinquência, pela drogadição, pela violência terrível que começa dentro de casa. Então desarmemo-nos e amemos. Procuremos substituir essa postura de estar contra pela postura de estar ao lado. Não seja o opositor, seja o colaborador.
É claro que não podemos conivir com o erro, não podemos aplaudir aquilo que fere o sentido nobre da vida, mas podemos estar ao lado para ajudar, porque esta é a verdadeira ciência religiosa que tem como base estrutural esse amor preconizado por Jesus, que dulcifica as nossas almas. Nesta grande jornada de 87 anos, todos os espíritos com os quais eu tenho tido contato dizem-me: nunca te arrependerás por haver amado, nunca te arrependerás por haver excedido, jamais terás qualquer conflito, porque deixaste que outrem tomasse o teu lugar. Mas se fizeste o inverso, terás culpa. E onde quer que tu vás, o inferno estará dentro de ti, através da culpa, que é indissociável da reflexão do indivíduo, e mesmo depois que ela passa o período de anestesia, ela retorna voraz. Então, ama sempre. É possível ser feliz, meus amigos. Se eu não posso mudar o mundo, eu posso mudar-me a mim mesmo, lutar contra as más inclinações, vencer a minha sombra. Se eu não sou amado, não é importante. Importante é poder amar, é poder olhar o seu irmão e ter nele, que se lhe opõe, o sentimento de compaixão, de misericórdia, ter a complacência que gostaríamos que ele um dia venha a ter em nosso benefício. Este é um momento muito grave. Todos estamos num contexto muito difícil, mas a barca da terra não está abandonada. Ela não vai só sobrar, porque o grande nauta é Jesus, e ele nos vai levar ao porto de segurança. Então entreguemo-nos e recordemos daqueles que disseram: ciência e razão, eis o meu Deus, porque de fato nosso Deus é a ciência criadora, é a razão universal, aos quais sentimentos nós amamos e dizemos: faze de mim instrumento da tua paz. Onde quer que haja ódio, permite que semeemos amor. Sejamos nós aqueles que temos a honra de amar, e de nos amarmos, libertemo-nos da queixa, da autocomiseração, deste sentimento pieguista e depressivo. Nós somos filhos de Deus, é uma honra. Nós somos lucigênitos, da divina luz gerados. Então preservemos o nosso corpo, esse instrumento da nossa evolução, dizendo: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que veem o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu oro pelos cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que caminham na solidão. Por eles eu oro, e a ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do olmeiro, as lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro da praça cantar, a melodia dos imortais que se ouve uma vez e ninguém esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta prova
na vida nova eles enxergarão. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que canta, que ama, que alfabetiza, que legisla, que trauteia uma canção, que o teu nome profere com dulce de emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, pelas mãos de poesias, pelas mãos de cirurgias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que se não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim pelo meu lar, o lar que é uma mansão ou uma favela, um duplex ou uma vila miséria, um bangalô, seja lá o que for, mas é importante tenha a presença do amor de mãe, ou de pai, de mulher, ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é muito triste viver na solidão. Pelo menos a companhia de um cão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Obrigado, senhores. Senhor Jesus, abençoa os Teus servidores recém-chamados à Tua seara de sublimação. À última hora, a Tua misericórdia localizou-nos na ociosidade, no vício, distante dos deveres para contigo e para com o Pai. E aceitamos a Tua invitação, entregando-nos em regime de totalidade ao ministério da autoiluminação. Reconhecemos a falta de condições para desempenhar o ministério que nos confiaste, mas Tu, que nos conheces, identificando as nossas imperfeições, elegeste-nos a si mesmo, e aqui estamos, nesta hora muito grave, em que as crises tornam-se o dia a dia dos habitantes do planeta. Crises de toda ordem,
Porém sabemos, Senhor, que após a crise bem administrada, vêm os resultados ópimos da luta. E sabemos que a madrugada começa alguns segundos depois da meia-noite. Amanhece, Jesus, o dia da era nova, por enquanto, ainda tisnado pelas sombras, assinalado pela herança ancestral, dependendo, no entanto, de nós, a mudança, em definitivo, para que se estabeleça o primado do Espírito. Perdoa-nos a indigência moral, a pobreza de sentimentos, a carência de recursos, pois que os poucos que possuímos são-nos concedidos por Ti, mas permite que os corações afetuosos que nos ouvem mantenham-se em paz, não permitindo que o mal dos maus afete-lhes a harmonia interior contigo. Ajuda-os a vencer as provas difíceis que se avizinham, além destas que no planeta quase todos experimentam. Desta forma, permite-me ao teu servidor humílimo dizer: filhas e filhos da alma, ide cantando um hino de alegria. Já não existem o circo, o empalamento, as fogueiras, os presídios, localizados em determinadas áreas geográficas. Expandem-se-lhes as fronteiras, alargaram-se os horizontes, as feras, os instintos indomados estão à solta. Tende bom ânimo. Se necessário, sacrificai o orgulho, o egoísmo, em favor da solidariedade, da fraternidade. Aprendei a renúncia, porque vitorioso nem sempre é aquele que conquista a láurea terrestre. Foi no silêncio dos mártires que a mensagem de Jesus alcançou os altiplanos da vida. Perseverai no bem, possuindo a honra de pagar o tributo pela felicidade de vos identificardes com a palavra do amigo que ainda não tem amigos, e permanecei na fé pura, transformada em ação em favor de vós próprios, na pessoa do vosso irmão. Filhas e filhos da alma, em qualquer circunstância, amai. Jesus espera que cumpramos com o nosso dever, porque Ele vem-se desempenhando da missão que o Pai lhe confiou, com paciência, misericórdia e confiança em nosso êxito. Que Ele nos abençoe e nos proporcione plenitude espiritual. São os votos
do servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz.